segurança. Agora a gente vai falar um pouco sobre a situação da Argentina. Em meio a uma inflação de 113%, a Argentina enfrenta agora o problema dos saques em supermercados. Mais de 100 pessoas foram presas. E de Buenos Aires, a repórter Luciana Tadeu tem os detalhes. A Argentina viveu uma semana de terror, com saques e tentativas de roubos em massa a estabelecimentos comerciais. Na noite de quinta, ataques a supermercados e a um açougue foram registrados em Rosário, uma das maiores cidades do país, e na capital da província, Santa Fé. Os saques começaram no último fim de semana nas províncias de Mendoza, Córdoba e Neuquén. Na terça, muitos comércios da capital, Buenos Aires, fecharam as portas por temores a roubos, mas nenhuma tentativa foi registrada pela polícia. O pânico também chegou a Grande Buenos Aires, onde diversas cidades sofreram com saques a supermercados. Mais de 100 pessoas foram detidas e, segundo autoridades, a maioria contava com antecedentes criminais. Os ataques e os roubos massivos acontecem após uma disparada dos preços nos dias seguintes à vitória do ultradireitista Javier Milei nas eleições primárias deste mês. O primeiro turno da disputa presidencial será em outubro. A alta dos preços se soma a uma situação social já delicada. A inflação anual da Argentina é de 113% e a pobreza de 40%. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que concorre à presidência pelo peronismo, anunciou uma compensação econômica de até R$50 mil para comerciantes que sofreram saques nos últimos dias. E os governos provinciais estão em contato com supermercadistas para tentar prevenir novos ataques e dar respostas rápidas em caso de novas tentativas. De Buenos Aires, Luciana Tadeu, para a CNN Brasil. Gente, agora para a gente tentar entender um pouco melhor essa situação que a Argentina enfrenta, a gente vai conversar com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan. Professora, muito obrigada mais uma vez conversando com a gente aqui no 360. Obrigada pela disponibilidade nessa tarde de sábado. Boa tarde a todos. Já começo perguntando para você o que explica essa crise que a Argentina enfrenta nesse momento, né? Esse ponto que a Argentina está. A crise argentina, ela vem há 20 anos acometendo o país. Desde a crise de 2002 com o Curralito, foi na mesma época que o Brasil desvalorizou o real, a Argentina não se recuperou mais. Nós tivemos uma alternância de governo, de ideologia governamental, mas o país vem se aprofundando numa crise quase que sem precedentes. Com isso, 40% da população, como já mostrou a reportagem, está na pobreza, na miséria. A inflação, o desemprego, a informalidade, tudo isso gera não só uma instabilidade econômica, mas política diante as eleições que se aproximam. Professora, e como, já que você comentou sobre as eleições, como é que essa situação pode influenciar justamente nas eleições que acontecem agora em outubro, até levando em consideração que a gente acompanhou agora que nas prévias acabou vencendo o candidato de extrema-direita Javier Milei. O que a gente pode esperar? Não tenho dúvida que esses saques estão acontecendo devido à instabilidade e ao temor nessa mudança de governo que possivelmente acontecerá no país. Claro que isso tem como um pano de fundo a pobreza, a crise econômica. O que acontece é o candidato Javier Milei, que venceu as primárias, ele fala em dolarização, em extinguir o Banco Central, e para a população, claro que muita gente aposta nessa ideia, levando ele a ser o candidato mais votado nas primárias, mas a população, ela quer uma solução rápida. Aqueles que passam fome não querem esperar mudanças a médio e a longo prazo que de fato podem resolver a economia do país. Então, além de candidatos extremistas como ele ter grandes chances de levar a vitória, né, nessas eleições, a gente ainda, nesse momento de mudança, transição política, a gente vivencia mais instabilidade. Então, isso acaba gerando esse tipo de ato, né, de ação. Como esses candidatos devem usar essa crise, essa instabilidade que você trouxe agora durante a campanha eleitoral? Certamente, todos devem tentar mostrar como podem através das suas políticas, apresentarem projetos para amenizar a crise econômica. Como eu disse, a Argentina não vai sair dessa crise a curto prazo.
Aliás, o governo que vier assumir o poder, o presidente, o candidato, ele vai enfrentar muitos desafios. É claro que os candidatos estão, principalmente da oposição, usando essa crise econômica para derrotar a situação, mas a gente sabe que qualquer um deles vai enfrentar um grande desafio. E dependendo do resultado, como que deve impactar na relação com o Brasil? Como você avalia os possíveis cenários? Se a gente considerar que o Sérgio Massa, da situação, ou a Patrícia Burrit, que é da oposição mais moderada, ganhar, se um deles ganhar, eu considero que o Brasil continuará sendo o grande parceiro comercial da própria Argentina devido às relações históricas entre nossos países, inclusive dentro do Mercosul. No entanto, se Javier Milei vier a ganhar, nós podemos ter uma mudança muito acentuada. Assim como Bolsonaro acabou se afastando da América do Sul, Milei já coloca dentre suas propostas uma aproximação com o Norte. Então é possível que o diálogo entre nossos países seja bastante difícil, complicado, árduo. A gente tem que esperar agora. Professora, e em meio a tudo isso, a Argentina ainda foi convidada para fazer parte dos BRICS. Qual é o impacto disso no país e nesse momento? Quando o presidente Lula assumiu o poder em janeiro, ele disse, olha, estou indo para a China, estou indo ao Japão, porque não só eu, Brasil, quero ganhar, eu quero levar os meus vizinhos, eu quero ajudar na cooperação regional, colocando os meus vizinhos no cenário internacional. Lula disse isso já na visita em março à China. Quando a Argentina entra nos BRICS nessa semana, é realmente a consecução dessa política. A Argentina entrando, obviamente, se aproxima da China, que é um país que vem cada vez mais se fazendo presente na nossa região, seja no âmbito econômico, seja no âmbito político. É possível que a Argentina no BRICS ela seja favorecida ainda mais com essa relação com a China. Professora, agora como que esse convite para a entrada da Argentina nos BRICS pode ser usado ali pelos candidatos nessa corrida eleitoral? Bom, tanto a Patrícia Burrit quanto o Javier Milei se mostraram um pouco insatisfeitos com uma retórica contrária, reativos a essa entrada. No entanto, quando o candidato vier, um deles vier a ganhar, é claro que isso deve ser muito bem avaliado, porque, inclusive, para renegociar a dívida com o FMI, a Argentina necessitou da ajuda da China. Então, as relações internacionais elas têm que atuar a favor do país e num momento assim tão difícil de crise econômica, a Argentina tem que tentar aliados em todas as partes do mundo. Não dá para a Argentina se fechar, né, à China ou ao Brasil, a outros países como o próprio Javier Milei vem pregando. Professora, e como você avalia que devem ser os próximos dias, né? Um pouco mais de um mês aí até a eleição? Esse clima de tensão ali no país, esses roubos, esses vandalismos, eles devem continuar nessa toada? O que a gente deve ver de cenário na Argentina nesse momento, nessa corrida, nesse momento pré-eleição, de fato? Infelizmente, a América Latina é sempre palco de muita instabilidade política, sobretudo em momentos como esse de eleição, num momento também de crise econômica. Eu acredito que até as eleições acontecerem em outubro, a gente vai ter um cenário de muita instabilidade, essa crise talvez se agrave. O atual presidente Alberto Fernandes ele vem tentando tomar algumas medidas para conter esse aprofundamento, mas a própria saída do Itaú do país essa semana só corrobora para agravar esse cenário. Então eu acho que nós teremos aí 2 meses ainda de muita tensão, instabilidade e talvez até novos saques, novas problemáticas locais. Pena, né? Vamos seguir acompanhando aqui. A gente conta com você, uma aula, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, por essa conversa tão esclarecedora. Até uma próxima. Até a próxima.